Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, dessa sexta-feira, dia 4 de dezembro. O ano está acabando e continuamos estudando, continuamos aí aprendendo, né? Sejam bem-vindos mais uma vez. A participação de vocês é fundamental, é importante que vocês participem, façam perguntas. A gente precisa interagir, né? Com todo o curso, nosso curso é necessário que a gente esteja sempre interagindo. Hoje temos um convidado. Antes de mais nada, boa tarde, Nilton. Boa tarde, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado por participarem. E como o nosso querido amigo José Ferro falou, vamos todos atuar. Porque o NED é nosso. Hoje nós temos um nediano, né? Um nediano que, como eu falei semana passada, nós estamos com um projeto de que toda vez alguém que queira, tem interesse de participar, entre em contato comigo, né, ou com o José, e para que a gente possa agendar a presença de um nediano aqui e assim agitar um pouco mais o nosso grupo, né, assim, e participar ainda mais. E hoje temos abertura, você escolheu aí a abertura e o fechamento, a mesma pessoa. Com o nosso Lirálcio, né, o Lirálcio, ele é compositor também, cantor, e eu aproveitei essas duas músicas, eu acho muito bonita, né? Então eu tive a liberdade de colocar para vocês essas, não só a abertura como o encerramento do Lirálcio, para vocês já conhecerem. Ele é espírita, né? As composições dele são espíritas, e vamos escutá-lo, que realmente vocês vão gostar. Vamos assistir então, gente, daqui a pouco a gente começa. Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Ok, pessoal, voltamos. Linda música, né? Que você tem que abaixar um pouquinho, está muito alto aí. Isso, muito bem. Pronto, tirei o som. Hoje, qual é o nosso estudo? Qual é a proposta do nosso estudo hoje? A gente vai continuar falando sobre parentesco, né? E da pergunta 207 a 217. Mas vamos falar um pouquinho do nosso querido amigo Eloy, né? Uma pessoa do bem, inclusive faz um trabalho maravilhoso, até que eu gostaria de colocar, fazer uma merchandising, ele é da revista New Face, né? Conta um pouquinho desse trabalho. Um pouquinho da sua história. Na verdade, a gente trabalha com mídia, né? Também está na TV Com, né? Temos um programa musical chamado Vozes que Brilham, onde a gente leva toda semana um artista da região, tem pessoa de São Paulo também que vem, e temos uma revista, que inclusive completou agora 5 anos, que é a revista Real Face, onde a gente trabalha desde crianças até adolescentes, mulheres, né?
Inclusive tem aquele da Miss, né? Porque eu tenho uma produtora de eventos. Ai, que bacana. Legal. A gente faz concurso de beleza. Foi pra ti, vou te Entendi. Entendeu? Muito Trabalhamos bem. com concurso de beleza. Você é espírita? Na verdade, eu falei eu já fui várias coisas, Ok. né? A procura, né? E durante- A famosa procura. Durante 6 anos, frequentei Centro Espírita, frequentei o Consolador Sim. e também frequentei o da Eulália. Caminho do Cristo. Do Cristo. Então foi uma experiência muito boa, inclusive eu trouxe até o Livro dos Espíritos, que você falou para dar uma consultada, né? E eu estava dando uma olhada lá, fazem 16 anos que eu comprei aquele primeiro livro. E realmente foi um despertar, né? Faz a diferença, né? Faz a diferença. É isso aí. Gente, olha, vamos dar uma boa tarde para Carla, Renata Capasso, Tatiana Marques, Cláudia Ribeiro, Delmira... Claudinha, um beijo, Claudinha. Delmira Ciccone Moutinho. Essa eu conheço, hein? Hino Nacional. Rosemeire Cortez Caetano, Marisa Fente Pérez, Gunila, Auxiliadora, e daqui a pouco a gente fala do pessoal aí do YouTube, né, que está entrando no YouTube. Então, o nosso estudo de hoje, então, É do 207 a 217. fala sobre o quê? Sobre a relação ainda familiar do parentesco, as influências, né, que nós temos, o porquê desse relacionamento, o convívio como um todo, né, até onde os nossos pais, os nossos parentes, eles interferem no caráter do espírito. Né? Perfeito. Então Vamos assistir, vamos então. assistir. Semelhanças físicas e morais. Perguntas 207 a 217. Frequentemente, os pais transmitem aos filhos uma semelhança física. Transmitirão também alguma semelhança moral? Não, pois têm almas ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, há apenas consanguinidade. De onde vêm as semelhanças morais que algumas vezes se notam entre pais e filhos? São espíritos simpáticos, atraídos pela similitude de suas inclinações. Os espíritos dos pais exercem alguma influência sobre os dos filhos após o nascimento destes? Muito grande. Conforme já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Isto constitui para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Por que razão pais bons e virtuosos geram filhos de natureza perversa? Em outras palavras, por que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para animar seu filho? Um mau espírito pode pedir bons pais, na esperança de que seus conselhos o dirijam por um caminho melhor, e muitas vezes Deus o atende. Podem os pais, por seus pensamentos e preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito em vez de um espírito inferior? Não, mas podem tornar melhor o espírito do filho que geraram e que lhes foi confiado. Esse é o dever deles. Os maus filhos são uma provação para os pais. De onde vem a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos, principalmente entre os gêmeos? Espíritos simpáticos que se aproximam por analogia de sentimentos e que se sentem felizes por estar juntos. Nas crianças cujos corpos nascem ligados e que possuem alguns órgãos em comum, há dois espíritos, ou melhor dizendo, duas almas? Sim, mas a semelhança entre elas é tão grande que faz-vos pareçam muitas vezes uma só. Já que os espíritos encarnam nos gêmeos por simpatia, de onde provém a aversão que às vezes se nota entre eles? Não é uma regra que os gêmeos tenham de ser espíritos simpáticos.
Espíritos maus podem querer lutar juntos no teatro da vida. Que se deve pensar dessas histórias de crianças que lutam no ventre materno? Lendas, para mostrar que o ódio entre elas era muito antigo, fazem-no recuar a uma data anterior ao nascimento delas. Em geral, não levais muito em conta as imagens poéticas. De onde provém o caráter distintivo que se nota em cada povo? Os espíritos também possuem famílias, formando-as pela semelhança de suas inclinações mais ou menos depuradas, conforme a elevação que tenham alcançado. Pois bem, um povo é uma grande família, onde se reúnem espíritos simpáticos. A tendência que têm os membros dessas famílias para se unirem é a origem da semelhança que existe no caráter distintivo de cada povo. Julgas que os espíritos bons e humanitários procurem um povo duro e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades como simpatizam com os indivíduos. Nessas coletividades, eles se acham no meio que lhes é próprio. O homem conserva em suas novas existências os traços do caráter moral de suas vidas anteriores? Sim, isso pode acontecer, mas melhorando-se ele muda. Sua posição social pode também não ser a mesma. Se de senhor passa a escravo, seus gostos serão muito diferentes e teríeis dificuldade em reconhecê-lo. Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, podem existir certas analogias entre as suas manifestações, se bem que modificadas pelos hábitos de sua nova posição, até que um aperfeiçoamento notável venha a mudar completamente o seu caráter. Pois de orgulhoso e mau, pode tornar-se humilde e humano se arrependeu. Nas suas diferentes encarnações, o homem conserva os traços do caráter físico das existências anteriores? O corpo é destruído e o novo não tem nenhuma relação com o antigo. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. Certamente, o corpo é apenas matéria, mas apesar disso é modelado pelas capacidades do espírito que lhe imprime certo caráter, principalmente no rosto. E não é, sem razão, que se apontam os olhos como o espelho da alma, isto é, que o semblante reflete mais particularmente a alma. É por isso que uma pessoa excessivamente feia, quando nela encarnou um espírito bom, criterioso e humanitário, tem qualquer coisa que agrada, ao passo que há rostos belíssimos que nenhuma impressão te causam, podendo até mesmo inspirar-te repulsa. Poderias supor que somente corpos bem modelados servem de voltório a espíritos mais perfeitos, quando encontras todos os dias homens de bem sob um exterior disforme. Assim, mesmo sem haver pronunciada a parecença, a semelhança dos gostos e das inclinações pode dar lugar ao que se chama um ar de família. Considerando-se que o corpo que reveste a alma numa nova encarnação não guarda nenhuma relação essencial com aquele que ela deixou, já que pode ter tido origem muito diversa, seria absurdo deduzir-se uma sucessão de existências tomando por base apenas uma semelhança eventual. Entretanto, muitas vezes as qualidades do espírito modificam os órgãos que servem às suas manifestações. Ele imprimem ao semblante e até ao conjunto de suas maneiras uma marca especial. É assim que, sobre o envoltório mais humilde, se pode encontrar a expressão da grandeza e da dignidade, enquanto, sob a indumentária do grande senhor, se vêem algumas vezes a da baixeza e da ignomínia. Algumas pessoas, oriundas da mais ínfima posição, adquirem sem esforços os hábitos e as maneiras da alta sociedade, parecendo que reencontram nesse meio o seu elemento, enquanto outras, apesar do nascimento e da educação, ali se mostram sempre deslocadas. Como explicar esse fato de outra maneira, senão como reflexo daquilo que o espírito foi antes? Bom,
qual é a verdadeira importância dos pais para o espírito reencarnante? Nesse projeto reencarnatório, no mundo espiritual, há uma parceria. Ele necessita de uma aceitação do pai e da mãe, que muitas vezes leva muito tempo para que isso ocorra. Porém, pode um pai e uma mãe ter uma intelectualidade, uma moralidade muito diferente do espírito que reencarnou? Não só pode, como normalmente isso acontece. São pessoas totalmente diferentes umas das outras. O que a mãe e o pai normalmente fornece é o que? A fusão do corpo, né? A gestação do corpo para o espírito. E existe a responsabilidade do pai e da mãe para auxiliar o espírito no seu projeto reencarnatório. Porque o projeto reencarnatório, nós achamos que é da família. Não, o projeto reencarnatório, ele é individual. Ele é individual, pessoal e intransferível. O meu projeto como filho, os meus pais podem me auxiliar no meu projeto ou não. Porém, eles não interferem no meu projeto, a não ser que eu permita. Tanto é que a gente vê tanta disparidade na família, onde pais são até muitas vezes espíritas e os filhos se perdem na criminalidade, na imoralidade. Ou muitas vezes, quantos filhos que nascem com pais alcoólatras, mãe que vive na vida e de repente se comportam de forma diferente. Os pais são, sim, responsáveis no sentido de auxiliar, de orientar, mas nunca culpado. Hoje em dia, a psicanálise, a psicologia, né, a psicoterapia, tem esse escrito de que você está com problema, foi seu pai, foi sua mãe. Na realidade, pode ter havido influência, mas a responsabilidade do espírito. Porque quando eu reencarnei para lapidar as minhas má tendências e fortalecer as boas tendências. Então, esse projeto reencarnatório é do espírito, né? Existe, durante um período, a gente sabe, a criança chama-se fidelidade comportamental ou fidelidade emocional. A criança, como ela ainda está buscando um parâmetro, uma referência, se for menino, a referência é o pai, e a referência de comportamento, o menino, a referência de comportamento é o pai, e a referência de conquista amorosa é a mãe. Tanto é que um filho digamos assim, de um aviador pergunta: o que você quer ser? Quer ser um aviador, quer ser jogador de futebol. Ou seja, ele segue as tendências do pai, que é aquele período em que está se adaptando ainda ao seu projeto. Porém, após os 7 anos, que é quando já está realmente reencarnado, nós entramos na pré-adolescência, né? Nessa pré-adolescência começa a prevalecer o caráter do espírito, que junto com as informações que o pai e a mãe deu, ele começa a variar. Se o pai e uma mãe, percebendo que seus filhos não têm uma tendência favorável, uma tendência moral, e de repente abandona ele, porque não tem jeito, o que acontece? Aquela responsabilidade que ele assumiu na espiritualidade, digamos assim, de tutoriar aquela criança, ele assume essa responsabilidade. Porque ninguém muda o caráter, eu não mudo o meu caráter, a não ser que eu queira. Mas eu posso ter uma interferência de personalidade, ou seja, eu observo de uma família espírita as informações, por exemplo, vamos falar da família espírita, as informações, mesmo contra a minha vontade, que meu pai e minha mãe me deu. Não acredito nisso, mas tem aquela informação. E quando eu chego numa idade mais avançada, essa informação é o momento que você para e analisa. Será que é isso mesmo? Isso aqui não é? Nos momentos de confronto. Então, o espírito, ele é individual. Ou seja, nós nascemos na família que necessitamos, não a que queremos. Porém, para que aquelas pessoas à nossa volta sejam o nosso personal training, né? Sejam aqueles que possam nos orientar. Muito bem. Antes de mais nada, uma boa tarde para Ana Wolff. Vicentina Silva, que está falando de Santo Antônio da Patrulha, do Rio Grande do Sul.
Uma boa tarde a vocês do Rio Grande do Sul. A Esmeralda Antônio França, Socorro Souza e a Delmira Ciccone mandou aí uma mãozinha para você. Tá? Muito obrigado, amor. Antes de mais nada, eu quero agradecer mais uma vez o local aqui onde nós estamos, a sala de estar do Newton Júnior. Muito obrigado, Newton, pela sala de estar. Quem arrumou foi a minha esposa. Essa decoração foi ela, tá? Foi a Delmira. Veja que ela tem um bom gosto, viu? Agora, Newton, é assim, vamos analisar uma coisa. Existe todo um planejamento, né? Como nós já aprendemos, já falamos várias vezes aí, até com o Newton e até com o nosso estudo, que ninguém cai de paraquedas numa família. Com certeza. Não é verdade? Ninguém cai de paraquedas, ninguém está por acaso. Existe todo um planejamento. Que leva décadas, viu? Isso. Aí você falou de nós nos desviarmos daquilo que nós estávamos propondo a fazer, né? Porque existem filhos que ajudam pais, já vimos isso, e já vimos pais que vêm para ajudar os filhos. Sim, com certeza. Quais são os itens que fazem com que às vezes a gente fracasse? Esse fracasso que existe, que muitas pessoas não conseguem seguir na família. Tanto é que a gente vê divórcio, a gente vê filhos largados, né? E o que você acha nessa relação, até eu te coloca isso na conversa também, Sim. nessa questão da pandemia que obrigou muitas pessoas a ficarem juntas, ou seja, as famílias, né? Se unirem novamente, os filhos Se com os suportarem muitas vezes, né? Às vezes se suportaria, às vezes até descobrirem. Descobrirem-se, é verdade. Tem gente que não conhecia. Os dois anos, é verdade. Quantos pais não têm a possibilidade, às vezes não tinham tempo de brincar com o filho? Sim, Fala, sim, vamos verdade. sentar, vamos brincar com Uma nova oportunidade, né? Isso. Fala um pouquinho sobre isso Verdade. e a gente inclui aí o Então, Alexandre. você é nediano, se quiser você comentar alguma coisa, seja bem-vindo. Olha, é mais ou menos assim, gente. Todos nós temos ele me perguntou o que nos leva, né, a de repente desviar da nossa responsabilidade ou do nosso fracasso, né? O que nos leva? Chama-se reminiscências. É o nosso maior vilão, que a gente vai lá no inconsciente. Porque assim, eu tenho uma tendência... Vamos dar um exemplo mais prático. Digamos que eu venho várias gerações, várias reencarnações voltado para as drogas. E quando eu falo drogas, eu não falo só os tóxicos, eu falo o álcool mesmo, né? E eu venho várias reencarnações e eu preciso me desintoxicar, não é nem organicamente, é desintoxicar moralmente, porque nós sabemos que quando estamos drogados, a gente deixa aquelas tendências, né, de alguma forma prevalecerem. Fazemos coisas que nos arrependemos muitas vezes e até pedimos desculpa, mas eu estava alcoolizado e tal, como se isso fosse desculpa. A gente costuma dizer que a gente só fala a verdade por dois motivos, de duas formas, né? A gente só joga para fora o sapo que a gente engole em dois momentos, quando está com raiva ou então quando está bêbado, né? São os dois momentos que você perde totalmente o senso moral, o senso de descrição, você joga para fora aquilo. Então, nós precisamos fazer esse trabalho nessa tendência. Porém, quando a gente não reencarna com vício, não reencarna com vício. Não trazemos naquele momento, naquele projeto, o vício. Porém, no projeto, assim, das reminiscências, ele está presente em nossas vidas. E em algum momento nós vamos passar por essa provação. Porque isso é a prova. A expiação, ela vem depois da prova. Nós fazemos várias provas várias vezes, aí quando não tem mais jeito, a gente passa a expiar. Então, nesse projeto reencarnatório, o que acontece? O que nos faz desviar do caminho é justamente essas tendências provocadas pelas reminiscências. Nós temos que lutar contra a reminiscência. Se eu sou uma pessoa que tenho a tendência de ser ganancioso, e por eu ser ganancioso, eu me destruir moralmente e destruir várias famílias, né? Ou várias pessoas, vários espíritos, que se não a maioria desses espíritos que eu destruí, está dentro da minha família. E quanto maior é o meu ato negativo para o outro, mais presente ele está em minha vida, através de um filho, de um companheiro, de uma companheira, né?
eu vou só falar rapidinho, eu vou falar sobre isso, mas só para ter por exemplo, os chipófagos, né? Ou seja, tem outro nome, os siameses, né? Espíritos siameses. Esse projeto do Espírito siameses é um projeto muito forte, onde espíritos, né, uma grande maioria, não são todos, que alguns vêm por outro motivo, né? Costumo dizer, cada caso é um caso, somos 30 bilhões, né, de espíritos na psicosfera, 7 bilhões encarnados, quase 8. Então, esse projeto, cada um tem o seu. Né? Cada um tem o seu, igualmente, diferentemente. Tá certo? Então, uma grande quantidade de chipófagos ou de siameses, o que acontece? São espíritos cujo ódio é tão grande que começa a ser, a reencarnação é compulsória. Né? Então, eles se veem presos. Porque com o véu do esquecimento, o momento dele daqui e dali é a sobrevivência, não é assim? O que eles querem é sobreviver. Então, supera, muitas vezes, o ódio, a raiva. Eu não digo aqueles que vêm presos e, de repente, conseguem operar e separar. Mas até ali naquele momento, existe o porquê daquilo. Talvez seja o momento do desenlace dessa responsabilidade aliviando esse projeto. Então, não tem... Como o Zé sempre falou, não existe ninguém, não existe pessoas que caem de paraquedas na família. Não existe vítimas, não existe injustiça. E a separação, ninguém é obrigado a ficar casado até que a morte nos separe, não é obrigado. Mas uma coisa, a maioria, não todos, porque às vezes você tem esse compromisso de se unir para dar oportunidade para um espírito reencarnar e já fiz a minha parte, eu vou ir para o meu lado, você vai para o seu. Isso é, na espiritualidade, feito esse projeto. Aí ele vai construir uma nova família, né, onde dessa família ele vai dar oportunidade de novos filhos, tanto um quanto o outro, já criaram a sua responsabilidade. Né, mas uma grande maioria desiste porque é o direito de desistir, como tantos outros desistiram. Né? Por exemplo, todos nós sabemos que Kardec, quando viu o projeto, ficou assustado e perguntou para Zéfiro, que era o espírito que o acompanhava: e se eu falhar? Se você falhar, o projeto da doutrina dos espíritos é muito maior do que todos nós. Outro virá em seu lugar. E segundo a informação do Francisco Cândido Xavier, existia 57 espíritos encarnados na época que estariam na mesma condição de Kardec. Ou seja, se ele existisse, haveria outro que estaria no lugar dele. Né? E assim por diante. Então, o projeto reencarnatório, ele não é trilhos, eles são trilhas. Nós podemos modificá-los, mas toda vez que eu modifico o meu projeto reencarnatório, lembre-se, nós temos que criar uma nova situação. O que você acha, Alessandro? Na verdade, observando tudo isso que você está falando, é um despertar para muitas coisas que acontecem na vida das pessoas, né? Sim. Eu mesmo passei por essa situação já de vários casamentos, filhos com mulheres diferentes. Oportunidades diferentes. E me veio uma coisa na cabeça. Meu pai também passou pelas mesmas coisas. Entendeu? E aí eu te faço uma pergunta. Mesmo sendo pai ou sendo mãe, pode ser um espírito imperfeito. Todos somos. Né? E no caso, como tem a intervenção deles nos nossos pensamentos, a gente acaba caindo nos mesmos erros. Também. Também. Então, isso chama-se, na realidade, nós, quando a gente fala que nada é por acaso, e a família também tinha que cair de paraquedas, significa o seguinte, que nós vivemos numa ressonância, ou seja, num agrupamento de afinidades. Por exemplo, nós aqui, qual é a nossa afinidade? Nós temos a doutrina dos espíritos, né, como alguma coisa que a gente não acredita, a gente sabe. Então, isso é um grupo de afinidade. Nós podemos ir numa igreja católica? Podemos, né? Nós respeitamos. Numa evangélica, vamos, até Umbanda, você vai lá, né? Frequenta assim, você vai lá. Mas não significa
que você vá vivenciar aquela, entendeu? Aquela doutrina, tá certo? Então, ou seja, eu estou dando exemplo porque muitas pessoas, que nem você me dá uma puxão de orelha, nem todo mundo tem um conhecimento espírita, ou até, né? É são pessoas leigas, então, porque às vezes é importante, hoje me policio mais porque dando exemplo que as pessoas entendam. Então, o que acontece? Tudo é lei de afinidade. E não é só afinidade espiritual, é afinidade intelectual, é afinidade moral, não é assim? E tantas outras afinidades. Ou seja, nós nos identificamos com as pessoas. Né? Quando a gente é jovem, principalmente quando o jovem que está buscando o seu espaço, quando tem 15 anos, ele vive pulando de grupo em grupo, né? Ele vai num grupo, aí de repente ele sai, já se identifica com outro, assim por diante. A própria... nesse momento, principalmente, até que você comentou assim, eu também já frequentei outras coisas. Porque no momento em que a gente temos que buscar nos reencontrar com a nossa essência verdadeira, que é a espiritualidade, é que nós nós somos espíritos, né, encarnados numa escola e que voltaremos à nossa casa. Mas nós vivemos muitas vezes como um espírito reencarnado que um dia vai morrer, ou seja, fazendo com que a nossa vida hoje seja mais importante. Porém, o nosso inconsciente, a gente sabe que não é assim. E no momento a gente começa a buscar, né? Então a gente vai numa religião, a gente não se sente bem, vai em outra. Muitas pessoas, eu já ouvi falar, que eram espíritas, né? E de repente voltou novamente para a Umbanda. Tudo tem seu motivo, né? Do porquê disso tudo. Então, quando você fala de agrupamento familiar, mesmo essas são 3 esposas que você falou, seu pai, isso porque a família ela é espiritual, ela não é terrena. Entendi. Entendeu? Então, essa família espiritual, que são as suas 3 esposas, mais as esposas dos seus pais, suas madrastas, na realidade, existe uma ressonância, existe um agrupamento, né? Uma tribo, uma trupe, como fala a molecadinha. Então, existe um agrupamento, e esse agrupamento se auxilia entre si, tá certo? A gente, que nem na família, né? Eu faço algo com você, você me ajuda, e assim por diante, emocionalmente. Então, a separação, ela é muito relativa, não casar para a vida, não. Porque sabe o que acontece? Para eu reencarnar, digamos que, vou dar um exemplo, para a gente entender bem, a gente vê muito esse Filomeno de Miranda, nos livros dele fala muito sobre isso, né? O que acontece? Digamos que na outra reencarnação, eu era uma mulher, né? E de repente, eu traí o meu marido. Meu marido era muito rico, muito rico. E eu traí ele, e eu, mais digamos assim, mas o meu amante, decidimos matar ele para ficar com o dinheiro dele, por um motivo qualquer, tá certo? E aí a gente faz um programa e tal, não sei o que, já vai e mata realmente, verdadeiramente. Ele vai ficar com um ódio imenso, né? Lógico, quando tiver a espiritualidade. E vai começar a me prejudicar e tal, e os 3 desencarnam. Passa-se o tempo, 50, 70, 100 anos, 800, 200 anos, mas há um momento que tem que resgatar esse compromisso. O que pode acontecer aí? Ele foi o prejudicado, não foi? E o outro também arrependido, porque isso só ocorre, o resgate na família só ocorre quando o remorso ele vem à tona. Porque ninguém faz nada com ódio, com raiva. Tem gente que fica com ódio a vida inteira e não consegue se libertar do ódio, achando que é a vítima. Mas quando chega o remorso, eu percebo que eu tenho que resgatar isso, eu começo o processo de resgate. Aí o que acontece? Eu vou dar uns dos exemplos que quem decidir se a espiritualidade é o que é melhor para nós, né? Aliás, a gente, no caso, autoriza, porque evidente, é vida nossa, mas eles dão um projeto para mim. Ou eu caso com esse meu amante e tenho meu ex-marido como filho, tá certo? Que é o mais provável, por quê? Porque como ele está com muito ódio, o que acontece? Só através da maternidade, aonde teoricamente é o único momento que um espírito incorpora outro espírito, teoricamente, tá certo? Um corpo, aliás, um espírito não. Um corpo incorpora outro corpo, que não existe incorporação, né?
Sabe que o espírito não entra dentro do corpo. Na realidade existe um projeto dentro da pineal, tá? Eu estou falando para aqueles que têm uma incorporação, meu espírito sai, aí o outro entra. Isso não existe, né? Segundo tantos, André Luiz, o Popemano, o que acontece? A pineal, ela é o nosso chip, né? Aí, através... o espírito continua com o controle do corpo e através da pineal o outro espírito vai aos poucos tomando conta das ações desde que o espírito o proprietário do corpo permita, tá? Por isso que o próprio Divaldo Franco, o Chico Xavier e tantos outros dizem que esse negócio de inconsciência, o Kardec fala isso, Luiz, né? Que o inconsciência total não existe, né? Mas vamos voltar para outro assunto, senão a gente já saiu um pouco, né? Podemos conversar com isso sobre mais para frente. Então, o que acontece? Ele vai reencarnar através do meu útero, que naquele momento onde existe a fusão nuclear energética e ele começa a receber o meu amor, né? A minha proteção, alivia o ódio dele naquele momento. Porém, ele está com raiva minha. Só que pelo véu de esquecimento, quando ele nasce, ele não lembra nada. Ele pode até sentir o ranço, muitas vezes, que os filhos sentem pela mãe, a mãe pelo filho, porque são conflitos. Mas ele, naquele momento, não lembra. Não lembra. Mas ele vai o quê? Ele vai, de alguma maneira, tentando recuperar. Isso não leva uma, nem duas, nem três reencarnações. Isso leva um certo tempo, de acordo com cada espírito. Fora o fato que também não deve ser seguido, né? Não. E esse é um dos questionamentos que as pessoas têm. Você cria tanto compromisso na tua vida, né? Em tantas encarnações. A gente não sabe quantas encarnações nós tivemos. Sim, com certeza. Mas a gente cria tanto compromisso e descompromisso, a gente acaba criando, exaltando sentimentos fortes. E o que determina que eu vá para aquela família, que aquilo seja mais importante? Como é que eu sei a prioridade? É isso que é complicado. Tu tem um carnê, eu até dei um exemplo na semana passada aqui, né? Vamos fazer a merchandising aqui, depois eles vão dar uma grana para... Você tem o carnê da Casa Bahia. Ave Maria. Aquele carnê famoso, né? 60 vezes, não sei o quê, carnê da Casa Bahia. Eu tenho 5 carnês. Aí sou aposentado. Aí o que eu falo? Lembrei. A soma dos 5 carnês... A soma dos 5 carnês é maior que a minha aposentadoria. O que eu faço? Eu vou colocar o quê? Eu vou sortear. O que dói mais? O que dói mais? Olha, isso aqui isso aqui só falta... Os juros é maior. Não, o juro é maior. Isso aqui, vou matar logo esse aqui, juro maior. Quer dizer, é mais peso reencarnatório. Eu vou tentar resolver isso. Esse aqui, esse é de 60, deixa pra lá. Esse aqui só falta 2 prestações. Eu vou no de 2. Entendeu? Então é isso que quem determina. decide, na realidade, quem tenta decidir isso é o espírito. Porque na empolgação, eu quero tudo. Lá. Que estou consciente dos meus erros. Só que existem os professores, né? Os protetores. Fala, cara, esquece. Esse carnê esquece. Esse aqui. Mas o juro dele é muito alto. Deixa o juro aumentar. Depois te resolve. Tu não vai ter como pagar, cara. E esse aqui de 2 prestações, esse aqui até dá para você. Quer dizer que se eu quiser ir por aqui, ele não... Não, já a espiritualidade. Sabe por quê? É porque ele conhece a gente. Ele sabe. Ele sabe se, sabe por exemplo, a gente vai tentar de novo e sabe que a gente pode fracassar de novo. Inclusive, tem um negócio que a gente até não aceita muito assim, a gente fica até meio chocado, mas a espiritualidade, os espíritos elevados, muitas vezes nos tira da nossa reencarnação, porque nós estamos pisando tanto na bola que estamos comprometendo essa e umas futuras. Então eles antecipam o desencarne. Tá? Tanto eles prorrogam, como foi no caso de Chico, que Chico pediu 10 anos, deram 20, ele fez mais que Isso vai gerar polêmica, hein? Não, mas é para que gera polêmica mesmo. Porque existe a espiritualidade maior, ele fala assim, peraí, o cara complicou tanta reencarnação dele, cara, que se a gente deixar, vai ficar ruim pro lado dele. Aí eles fazem, é lógico, não é assim. Mas a gente não tem o nosso livre-arbítrio, a gente não tem assim, é como se alguém estivesse controlando a gente. Não,
o livre-arbítrio nós temos, mas quando o livre-arbítrio nos prejudica a nós mesmos... Sim, mas quando uma pessoa diz para você assim, não dá mais, amigo, pode parar por aí. Mas não é uma responsabilidade nossa dar continuidade naquilo, mesmo que a gente erre? Não, mas mesmo que se destrua, mesmo que se destrua, mesmo que você... é lógico, isso não... vamos dizer assim, isso não é uma coisa... constante, né? Não é, fique bem claro, não é assim, eu errei. Não é assim que funciona. Não, porque senão vai haver interferência deles e acabou, né? A gente então, vai começar a ser manipulado daqui a pouco. Foi muito bom bem você colocar, porque você tem que entender que todo caso é caso. Né? Então, não é todo caso. O que eu quis dizer é o seguinte, que existe essa condição, né? Porém, é lógico, mas então o cara é ladrão demais. Não é assim que funciona. Né? Não é dessa forma que funciona. Você quer dizer, em alguns casos mais assim, graves que é um processo que pode prejudicar, por exemplo, mais pessoas? Mais pessoas. Aí entendi. É assim, muito bem colocado. Um projeto, assim, que além de ele estar se auto-prejudicando, ele está começando a prejudicar pessoas e interferindo, né? Num projeto coletivo, tá? Em que há uma interferência no projeto coletivo, ou seja, porque concorda comigo, quanto mais eu aumento a minha responsabilidade com pessoas, mais eu prejudico a mim mesmo. Alexandre, eu gosto de polêmica. Sim. Então por que não pararam o Hitler? E quem disse que não pararam? Eu não sei se pararam, não, mas quem disse que não pararam? Tanto é que Hitler até hoje... Mas morreu milhões de pessoas, morreram? Sim, mas esses mesmos milhões, eles já tinham um projeto de resgate, porque já eram hunos, entendeu? Esses que morreram, eram os hunos que mataram milhões, aí depois os judeus que mataram milhões, e assim por Deus, os próprios templários, os próprios... ou seja, porque essa morte em massa, você assim... ver a justiça divina, né? Os 6 milhões de judeus, aproximadamente, né? Os 6 milhões de judeus que foram mortos, foi justamente? Não, eu acredito que tudo bem. Tinham algo a resgatar. Você sabe que Stalin e tantos outros mataram muito mais que Hitler, né? Sim, é isso. Mataram 10 milhões, assim. Você entendeu? Que não consigo ver coerência nisso. Por exemplo, é como se estivesse olhando para você e falando, não, você não vai ter condições mais. Você tá. E outros conseguem seguir. Não, mas então, aí é que eu tô falando você falou de... Que você desculpe, Nilton. Não, que desculpa, pelo amor de Deus, eu não peço desculpa que a importante do NED é isso. O Alessandro está segurando aqui. Não, é não concordar. A ideia é não concordar, né? Tá. A gente falou de Hitler. Né? Falamos de Hitler. Por que não tiraram o Hitler antes? Mas eu não tenho capacidade de avaliar, talvez, que Hitler não fosse uma pessoa assim, ao ponto de tirarem a vida dele. Entende? Não existe uma... assim, não existe uma pontuação em que momento eles fazem isso. Eu sei, né, dito que não falo, não sou eu, livros, né, do próprio Emmanuel, de André Luiz, e tantos outros, que eles dizendo que há essa condição. É isso que eu ia te perguntar, isso é de um livro. Sim, é uma linguagem de Emmanuel e de André Luiz. Existe um... Tá. Né, tá na enciclopédia de André Luiz. Então, o que acontece? Eles não pontuaram, olha, quem for igual a fulano, a Beltrano, não. Existe essa condição. Existe essa condição. Em que momento existe, né? O que faz você ser uma pessoa assim, ao ponto de, peraí, eu mesmo não tenho como avaliar. Entendi. Eu confesso que não tenho como avaliar. Mas há essa condição, que de repente é uma condição, que não é utilizada, um exemplo, há séculos. Entendeu? Dentro da população mundial, há séculos. Mas que eles têm essa condição de fazer. Entendeu? Tudo bem. Olha, pessoal, vocês que estão assistindo aí, entrem na nossa conversa aí. Participem, façam perguntas. O Alexandre está aqui para responder. O Alexandre se você não concorda, se é o que você acha, eu acho que é o direito. Entendeu? Não, na verdade, o que eu fico analisando é assim, né? Cada cabeça é uma sentença. Certo. Agora eu fico imaginando um cara que tirou, qualquer um, né? Que tire a vida de uma outra pessoa, já é uma coisa. Um cara que tirou milhões. E não foi brecado. Então aí isso. que... Não entro no detalhe da questão do resgate, né, Alexandre? Sim. Todos passam
Ninguém, não existe o acaso, né? Aquela coisa do, por acaso morreram milhões. Ninguém ali morreu por acaso. A gente compreende isso. Mas por que não freou? Já que existe, pelas mãos dele morreram muitas pessoas. Sim. Pelas mãos. Ele poderia ter freado e essas pessoas poderiam desencarnar de outra forma também. Não precisava ser necessariamente pelas mãos, os judeus, entendeu? Sim. Agora a gente sabe que existe um resgate coletivo, a gente sabe de tudo isso. Mas não frearam. Mas aí assim, eu não tenho como dizer. Não frearam, não frearam ou frearam, né? Porque houve aquela coisa, ele se suicidou e morreu. Mas de repente, veja bem, foi suicídio. Então. E se não for suicídio, ele continua vivo ou durante um tempo fazendo mais bobagem. Né? Isso é um raciocínio particular meu. Né? Ele ficou indignado, ficou assim, agora como é que faz? Perdi meu poder, né? Não sou mais ninguém, vou ser o seu Zé Mané, talvez me prendam. Né? Eu acho que ele pensou isso, estou falando que eu não sou. Mas geralmente a pessoa que é assim, ela não aguenta muito. Então, ela foi lá e deu um tiro na cabeça. E se de repente ele falasse assim, não, quer saber de uma coisa? Não vai ficar assim não, cara. Eu vou fugir, vou me preparar. Porque até hoje existe ainda nazista, você sabe, né? No mundo tem uns malucos que cortam careca e se dizem nazista, né? Você sabe disso. E de repente você não vou voltar, né? Eu vou voltar pior ainda, porque agora tem experiências novas. Agora, cada dia tem uma nova experiência. O que eu errei, não vou errar de novo. Eu aprendi o negócio, tanto para o bem como para o mal. Então, em que momento, será que foi isso mesmo? Ou, de repente, intuíram ele para ele? Não sei, eu não estou jogando no ventilador, que ele falou outro, né? Para cada um avaliar essa situação. Mas, desse projeto coletivo, porque existe o projeto do Caratório Pessoa, existe o coletivo. Desse projeto coletivo, todos esses judeus que morreram assim por diante, a oportunidade, que você falou bem colocado, os judeus iam morrer. Mas ele estava tendo uma oportunidade particular de acabar com isso. Concorda? Para que a gente entenda assim, talvez não. João de Deus. Vai dar polêmica. Não, João de Deus tinha um projeto maravilhoso, tinha? Tinha um projeto maravilhoso. Mas tinha uma reminiscência com ele, tinha? Tinha. Que era sexual. Ele aproveitou esse projeto dele, que ele se comprometeu com essa montoeira de gente, são milhares de pessoas que ele atendeu de forma positiva, né? E continua atendendo, porque a casa que ele construiu lá, continua o projeto dele. Então, ele continua atendendo ainda, né? O projeto dele continua. Mas ele particularmente falhou com a sua missão, porque ele não tinha missão com as pessoas. A missão é minha. Eu tenho uma missão, única missão eu tenho, que sou eu. E tenho o quê? As tarefas que me levam a essa missão. Tá? Que a tarefa dele era aquela de fazer, né? De repente, ele falhou na sua missão. Tá certo? Ele caiu fora, mas o projeto terminou? Não, continua. Alguém, não sei porque eu não vou lá, mas alguém está no lugar dele. Alguém ou várias pessoas estão no projeto, continuando aquilo que estava já montado na espiritualidade. Só que ele falhou, ele caiu fora. E hoje está sofrendo as consequências físicas. Aliás, não só ele, né? As pessoas, sim, as mulheres que passaram, têm sequelas psicológicas. Sim, E aí por que não foram, não brecaram? Por que a espiritualidade não brecou? Porque não era uma visão particular, eu falo, a visão de reflexão, né? Não de opinião, de reflexão. Sim. Porque na realidade não era aquele compromisso que tinha, era entre eles, e não era nada tão grave, porque que nem vocês me falaram, tem que ser uma coisa muito grave para alguém interferir no seu livre-arbítrio. Concorda comigo? Tem que ser um negócio muito grave. O que eu disse é que existe essa possibilidade. Mas em que momento, eu disse não, cadê? Eu estou transcrevendo, né? Mas em que momento essa possibilidade é utilizada, eu não sei. É que nem os mísseis nucleares, né? Não tem vários mísseis pelo planeta, né? Não estão lá. Em que momento vai ser? Não vai, mas, né, no momento que chegar alguém apertar o botão, outro aperta também. Então, existe um limite. Qual é esse limite para que exista essa ação de repente, interromper, né? Então, eu não sei o que dizer, mas a possibilidade existe. Está em aberto. Vamos deixar em aberto para a gente avaliar. Realmente Inclusive, se alguém quiser
colocar a sua opinião. Até questionar, visão, não tem ficar- problema nenhum. Aqui Nós somos uma... Eu quero dar aí uma boa tarde, está chegando mais gente. A Rose Mauá. Rose Mauá é do tempo da Dona Lola, aqui da fundadora dessa casa. A Rose Mauá já antiga, já. A Lucineide Gomes, boa tarde. Estela Amaral. A Eliana Fernandes deu boa tarde e já colocou uma opinião aqui, ó. Tudo isso é grave, eu perdi alguma explicação, mas o que o médium fez lá? Foi grave. Ele está falando do João de Deus. Ele tá falando do... ele abusou. É que a Eliana entrou agora, não viu. Então, o que aconteceu, ele abusava das mulheres, né? Aproveitando-se da sua fama e da ingenuidade das pessoas e da carência, e da necessidade, da enfermidade. Ele abusava, ia numa sala e abusava. Isso, ela das mulheres. avisando que isso tudo é grave. Foi Sim, muito grave. não, é muito grave. E que, assim, é estranho a espiritualidade, né, os nossos amigos espirituais escolherem, é isso que é o questionamento. Não vou entrar mais, porque a gente já falou bastante, mas por que eles escolhem? Esse aqui acho que não vai mais, vamos tirar ele do ar, né, como diz o outro, né? Vamos tirar. Não, aquele pode, aquele vai continuar. E de repente aquele talvez faça alguma coisa mais grave do que aquele. Quer dizer, é complicado você saber. Eu particularmente acho que que eu comentei, existe a possibilidade, né, assim por dizer, mas justamente por mexer com o livre-arbítrio, essa decisão, né, de tirar a pessoa deve vir até de um grupo acima, um grupo de espíritos muito mais de alta estirpe, de falar assim, não, vamos olhar aqui o projeto como um todo, olha, esse cara vai complicar o projeto como um todo. Entendeu? Eu acho que é uma ação muito radical, né? Então é uma coisa que assim, tem que ser... É que nem nós, né? Concorda comigo que nós temos um presidente, né, e temos a polícia e assim por diante. Tem ações que apesar que aqui no Brasil é meio diferente, mas vamos, né? Tem ações que só ele autoriza a fazer. Assim, só ele. Eu tenho um limite, você tem o seu, assim por diante. Mesmo numa escala espiritual, aqueles espíritos têm limite. Aqui os nossos protetores. Os nossos protetores, eles têm limite de tomar iniciativa. O que eles são, muitas vezes, ou na maioria das vezes, eles são interlocutores, são porta-vozes e nós, junto à espiritualidade, né? Eu quero só fazer uma colocação, como eu falei que eu fiz um tour, né, em várias religiões aí para conhecer um pouco, mas eu sempre me decepcionei, porque o ser humano é falho, cara. Essa que é a grande verdade. Dependendo da religião, nós somos falhos. E muitas vezes quem é o líder, quem está ali na frente, que era o cara que era para te levar realmente... Mostrar o caminho. É o que te desvia. Entendeu? E aí, por que as pessoas, mesmo tendo essa imoralidade dentro, né, delas, né, continuam e seguem? E outras, casos, por exemplo, de padre. Quantos escândalos de padre, né, já aconteceu também? No Vaticano, aquela coisa toda, e os caras encobrem tudo, e agora alguns são expulsos, aquela coisa toda, mas isso daí vem de centenas de anos. Né? Cabe aqui a gente falar que não é só na igreja, né? Sim. A gente sabe que existem pastores também, espíritas, que se dizem espíritas. O João de Deus não é espírita, né? Ele nunca se colocou como espírita, mas existem dentro do meio espírita também pessoas que fazem exatamente isso. Mas se você pode perceber que na maioria das vezes ele se aproveita exatamente do quê? De um desequilíbrio emocional, né? A pessoa tá sensível, está fragilizada. Né? O que nós não podemos concordar, e eu não vou entrar nesse mérito, é essa questão do João de Deus, só para a gente não falar mais nisso, é que todos ao redor do João de Deus sabiam o que estava acontecendo. Sim. Isso, sim. Vocês peguem uma reportagem da UOL, a última que saiu do João de Deus. Teve uma mulher que o João de Deus falou para voltar lá 21 vezes para poder salvar o pai dela, que estava com câncer. Todos sabiam o que estava acontecendo e todos se omitiram. Então, isso é muito mais grave. É conivência. Isso é muito mais grave, entendeu? E isso acontece na igreja, isso acontece no meio espírita, isso acontece em qualquer... Toda vez que você usa da religião e você começa a idolatrar uma pessoa,
Você começa a trazer consigo uma bagagem pesada, às vezes, verdade. né? É um ser humano que tem dificuldades, iguais a gente, só que a gente está sensível, né? Nós estamos naquele enfraquecimento emocional e a gente acaba idolatrando, porque dizendo, aquele ali vai me salvar, aquele ali vai me ajudar. Verdade. Né? Quem é que vai falar mal do padre? O padre, né? Tem padres que são vistos assim, são colocados lá em cima, né? Graças a Deus tem um papa que pelo menos se coloca numa posição melhor do que muito padre. Tem padre que se acha maior que o papa, né? E tem pastores que se acham, né? Como tinha pastor que disse que tinha cura para a Covid, e as pessoas acreditam, porque elas estão aqui, ó. Estão carentes, né? A carência emocional, a sensibilidade. Então, a gente precisa levar em conta isso tudo, né? Sim. Porque, na realidade, funciona assim, na visão espiritual. Não estou falando de espírita, nem evangélica, nem de Kardec, do Deus Espírito, não. Na visão espiritual, como é que funciona? Quanto maior é seu cargo, a sua posição, maior é a cobrança e sua responsabilidade. Com certeza. Porque se você está numa posição de líder, por que você chegou a uma posição de líder? Porque o meu é assim, se eu tenho um problema com você, muito grave, que eu seja culpado, o conflito é entre você. Não é isso? A gente vai conviver aí e tal, não sei o quê. Aí entra o Zé, aí conviver e tal. Entra aqui a voz do além. Aí eu começo a ter 1, 2, 100, 200, 300, 400 mil. Eu tenho que ter uma posição e eu quero resgatar isso. Esse meu compromisso com aquele grupo de pessoas que eu, naquele momento em que por isso que eu digo, nós estamos na espiritualidade, é uma maravilha. A gente é humano, tem remorso, pede a Deus que me perdoe, né? Só não sei o que, eu estou tão com tanto... E tá mesmo, né? Porque o remorso é a pior coisa que existe, né? O ódio e o remorso são irmãos gêmeos, né? Só que de polos diferentes. Aí eu tô que não quero, pelo amor, me ajuda, eu destruí 1000 pessoas. É aquela eu falei da prestação da Casa Bahia. Olha, mas essa aí, os juros é muito alto, mas eu quero. Tá bom, você quer? Então tá certo. Então você vai nascer, aí você vai ser presidente de uma casa espírita, essa casa espírita você vai ser presidente, vai começar como médium, aí vai, só que tu vai ser levado, porque o líder é tal, vai chegar como presidente da casa espírita, e essa casa espírita vai ser muito famosa, tá certo? Tu vai receber 2.000 pessoas lá, e você tem que gerenciar todo mundo, beleza? Ótimo, mas eu arrasto comigo aquilo que você falou, não é o ser humano que é falho, é o espírito infantil. Nós somos crianças de vaidade, sabe como é que é? De carência, de frustração. Porque as pessoas que são orgulhosas, vaidosas, arrogantes, né? Que botam essa casca à sua volta do orgulho, da vaidade e da arrogância, são pessoas que precisam desse acolhimento para poder se sentir realmente o que eles querem ser. Se sentem pessoas rejeitadas, são muito rejeitadas. Então, aí o que acontece? Se eu começo, e quando eu estiver lá em cima e estiver me idolatrando, tá tudo bem, mas quando você começa a me contestar, o bicho pega. Porque eu começo a ter o medo de perder aquilo que me alimenta, que me protege da minha frustração e da minha rejeição. Isso que eu acho difícil, as pessoas hoje tá na moda, né? Os mentores, né? Todo mundo é mentor, você me segue que você vai aprender isso comigo, vai aprender aquilo, e todo mundo acaba ficando dependente de outras pessoas para seguir as suas vidas. Sim. E a filosofia, é o que o Zé bem falou, não estou falando da igreja católica só não. Todas as religiões, apesar que eu particularmente acho que a doutrina dos espíritos, ciência, filosofia, e tem um cunho religioso, mas é uma ciência filosófica, né, que liga a ciência mais o amor, que é a filosofia, que é a finalidade dele, mas todas essas religiões, elas são iguais. Sim. Entendeu? Na cidade são iguais. Qual é a finalidade da doutrina dos espíritos? É esclarecer o maior número possível de pessoas para que elas encontrem a felicidade, não é assim? A católica é a mesma coisa, esclarecer para que as pessoas encontrem o céu. Né? Só que cada um determina, né? A outra nirvana e assim por diante. Só que no meio do caminho tem, que você falou, tem nós, seres que trazemos conosco muitas coisas. Né? É isso.
Gente, a Eliana, só para terminar, Eliana Fernandes, você ficou de comparecer com a Jana. A gente põe você por videoconferência. A gente coloca você no ar aqui junto com a gente. Quem mais quiser. Eu tenho pessoas aqui que tem... inclusive você falou que tem uma agora, acho que do Rio Grande do Sul, né? Isso. Também, do Rio Grande do Sul, se você quiser, você entra no ar. A gente coloca você no ar. Fica um quadradinho com você aqui, né, Zé? Mas isso. Que é o, vai participar junto com a gente aqui. E participa junto com o que Deloitte participa também. Só para terminar, Eliane Fernandes, a gente passou do horário já. Eliana Fernandes, ela falou assim que tudo isso é para a gente aprender a se libertar. Guia da humanidade é Jesus. Com certeza. E ela citou o livro A História de Jesus Gonçalves. Conhece essa história? Não, isso eu conheço. Leana, depois explica direitinho. História de Jesus? Jesus Gonçalves. Não conheço. Ela falou assim, leiam a história de Jesus Gonçalves. Eu vou com certeza, sou curioso, com certeza vou ver. Eu vou depois... E a finalidade do Espiritismo é a transformação moral. Tá? Sim. Gente, vamos agradecer. A gente já são 3h15, passamos, né? 15 minutos aí. E mais uma consideração final. Eu quero agradecer a vocês, tá? Eu acompanho, né? Estou lá no grupo com vocês, estou aprendendo muito, estou muito feliz. Eu quero mandar um grande abraço a todos do grupo. Fala um pouquinho do teu trabalho, né? Chegou a falar, não? Falou? Do programa, inclusive eu tenho a companhia Deloitte, ele é uma pessoa maravilhosa. A preocupação dele com as crianças, eu vejo a preocupação com as crianças, com a juventude, ele fez aquele Miss Colégio, né? Sim, incentivando as pessoas. Tem aquela Miss Size, né? Plus Size. Para quem é fora de Santos, gente, é um programa, Sim, é uma comunidade daqui, né? TV Com, toda quarta-feira às 20h30. Fora daqui de Santos tem como assistir, não? Tem um aplicativo que é TV Com Play. Você TV Com Play. Baixa o aplicativo e pode ver em qualquer lugar do mundo. Né? Vocês vão gostar do programa, veja se vocês vão gostar. E tem o nosso canal no YouTube também, que é Programa Vozes que Brilham. Programa Vozes que Brilham, é isso aí. Vale a pena, gente, vocês vão gostar muito. E o que eu estou falando é que essa preocupação, não só do Eloy, como da esposa dele também, que são pessoas maravilhosas, com o ser humano, que eu achei muito legal, são aquelas pessoas que são obesas, né? Que tem aquele desejo, né, de participar, e isso é uma coisa bacana, e elas ficam à vontade com isso, né? Eu tive a felicidade de fotografar lá. Fotografou lá pra gente. Né? Então é uma coisa que eu acho que o que eles fazem, tanto ele como a esposa, o que eles fazem é uma coisa humanitária, né? Estimula, né? Na verdade, o ser humano, ele precisa de apoio, né? Ninguém nas SAIS, por exemplo, são pessoas que falam, nunca mais vou participar de nada. E de repente a gente abriu isso em 2015 e foi um sucesso. Todos os anos, graças a Deus, é um grande sucesso. Não, o que eu achei legal, teve um depoimento de eu esqueci o nome dela agora, que ela falou que ela entrou é Miss Brasil. Processo... Então, é Miss Brasil hoje. Ela entrou num processo depressivo, porque engordou muito, inclusive até tentou suicidar, porque né, ela tinha... E hoje, ela até falou emocionada, né, que hoje ela se sente feliz. Ela se aceitou como ela é. Isso é uma coisa muito importante, eu acho que vocês fazem um negócio muito importante. Parabéns, muito parabéns. Programa Vozes que Brilham no YouTube. Procura lá no YouTube, vai lá, Programa Vozes que Brilham, você vai encontrar o Alexandre lá. Parabéns. E a Natália Real que apresenta. A Natália, que é a esposa dele. A Natália é aquela bonita lá, né? Botou a malandra, botou a mulher pra... Natália Real. Ela é uma ótima comunicadora. Isso aí. É uma pessoa maravilhosa, muito simpática, é uma pessoa muito bacana. Gente, antes de nós terminarmos, eu quero fazer um convite para vocês. Ó, dá uma olhadinha nesse cartaz aqui, ó. Estamos entrando aí no Natal, em dezembro. E amanhã, nós teremos uma live show com a Natasha McKenna e o Renato Prieto. O Renato Prieto vai com músicas, com orações, com poesias, e intercalar com a Natasha McKenna, com aquela voz maravilhosa. Vocês já ouviram falar dela? Maravilhosa. Ela vai estar, inclusive, no Congresso Espírita. Vai ter o Congresso Espírita, ela foi convidada. A Natasha McKenna, ela é espírita, mas que voz, que é a coisa mais linda que existe. Eu já adorei. Ela é muito afinada.
E é uma live show para justamente colaborar com os artistas. Sim, então você vai ter a possibilidade de contribuir. Você contribui aquilo quanto você achar. Sim. Que nem o Renato fala, quanto vale o show? Você que sabe. Sei lá, bota R$1, bota 2, o que você quiser, bota 100, tá? É a tal da vaquinha, né, que tem. Então, vai ser retransmitido pelos Jovens Espíritas, pelo Diário Espírita, pelo Mensagens Espíritas. Vai estar simultâneo aí com vários Instagrams, né, a maioria é Instagram, e o Seara de José vai estar transmitindo também através do nosso Face. Nós que estamos aí com 5.000 pessoas e mais 6.000 de seguidores, vai ser bom que o pessoal vai ter oportunidade. Lindo, vale a pena você assistir. Obrigado a todos que estavam assistindo aí, pacientemente nos ouvindo, que tudo sirva de reflexão. O importante é que essa reflexão permaneça, que a gente continue estudando, lendo, e que cada um aproveite e assimile aquilo que seja de melhor, né, naquelas nossas diaconias. Isso aí, Niralcio. Desculpa, Niralcio. Eu falo, pô, Nilton. Não, boa. Meu amigo Niralcio. Niralcio? Niralcio. Isso aí. Então vamos lá. Vamos colocar, tá bom? Gente, tchau, pessoal. Tudo de bom para vocês. Deus abençoe a todos. Muita luz, muita paz em seus lares. Fique com Deus. Quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade, o mestre falou: sede perfeito, e nos ensinou esta lição, que somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós hereditar e no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Assim será, o amor há de reinar, o amor há de reinar, o amor há de reinar. NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Apoio Panificadora Pinheiro Machado, Farmácia Ativa, Tâmega, Turismo e Seguros, Securserve, Corretora de Seguros, Íntegra Empreendimentos Imobiliários. Gostou do nosso conteúdo? Acessem nossas redes sociais.